tá certo? Um exemplo prático de como usar as tabelas, né? Então, é mais ou menos o seguinte, ó. Vou fazer um exemplo bem tranquilo, tá bom? Imagina que você tem uma camada de solo. Então, vamos colocar aqui nossa camada de solo, tá? Pequenininha, não precisa ser muito grande, tá? Essa camada de solo aqui tem 4 metros, né? Daqui para cá são 4 metros, tá bom? Aí eu tenho aqui um índice de vazio de 0,9, tá bom? Eu tenho aqui olha só, tem umas letras que eu não estou conseguindo fazer. Estou apertando mais do que devia. Tenho aqui um coeficiente de adensamento aqui, que depois a gente vê qual é o valor dele. Tá bom? E eu apliquei aqui um carregamento, tá certo? De 100 kPa. Tá bom? E eu tive um deslocamento, tá certo? Depois de 3 anos, tá certo? De 10 centímetros. Presta atenção. E um deslocamento final de 40 centímetros. Acho eu que a gente pode calcular quase tudo aqui, tá bom? Se tiver alguma informação faltando, eu vou falando aí durante o período, tá certo? Vamos lá. Anotem, é a primeira vez que eu estou pedindo para vocês anotarem alguma coisa. Anotem isso aí numa folhinha em branco. De vez em quando eu vou precisar dessas informações e eu vou fazer vários cálculos, tá bom? Basicamente, a gente pode já calcular algumas coisas aqui, né? Seguinte, como o adensamento é unidimensional, né? Então, professor, mas isso não existe na prática. Eu também acho, por isso que eu falei para vocês que vocês não devem fazer isso. Isso aqui é só cunho didático, né? Então, como o adensamento é unidimensional, olha só que interessante, né? A canetinha aqui já está suada, aqui eu estou com dificuldade para pegar. A variação do volume dividido pelo volume inicial, isso aqui é a definição, tá certo? De deformação volumétrica. Tudo bem? Se alguém não lembra disso, não lembra como é que calcula, aceita que eu vou explicar em outra aula bem bonitinho. Só que no caso unidimensional, a variação do volume é igual à variação da altura. Por quê? Porque a área não muda, né? É unidimensional, se é unidimensional, só a altura vai mudar, né? Então, o que eu fiz foi que eu desci, ao aplicar o carregamento, eu desci essa linha aqui da superfície, 40 centímetros, né? Então, a gente pode calcular a partir dessa informação aqui, ó, certo? Duas coisas. Primeiro, né, que a deformação volumétrica depois de 3 anos é igual a quem? Ao tanto que variou, ó, tá certo? Sempre eu uso essas duas notações aqui para recalque, tá? Sempre essas duas. Tá bom? De vez em quando vai aparecer um S aí, que é de settlement, mas não é mais raro, tá? Geralmente é o delta e o delta minúsculo, né? E o delta H. Então, o que é deformação volumétrica depois de 3 anos? Ora, a deformação volumétrica depois de 3 anos é super simples, né? É 10 centímetros dividido por 4 metros, né? A deformação volumétrica final, né? Final. 40 centímetros em 4 metros. Pronto, acabou. Tá? Aqui é sempre a altura inicial, a altura de referência, ou o volume inicial, né? No nosso caso aqui, não precisa usar... Por que não precisa usar volume? Porque a área vai ficar constante, pessoal. Então, eu corto a área de cima com a área de baixo, né? Então, não precisa ficar escrevendo área em cima e embaixo, tá bom? Área em cima e área embaixo. A gente só corta aqui, né? Tuco, tuco. Bom? Beleza.
Ora, se eu tenho a deformação volumétrica, tá certo? Que é igual a 0,1 dividido por 4. Ou 0,1 já, desculpa. E eu sei, tá certo? Que a deformação volumétrica é igual à variação do índice de vazio. 1 mais é 0. Eu já demonstrei isso aqui para vocês? Não, né? Alguém Ainda me não. cobra. Tá, alguém me cobra. Tá bom? Então, pessoal, fica fácil, né? Professor, Diga. por que não tá dividido por 4 essa parte nova que você escreveu? De Porque deformação aqui é a volumétrica? final. Aqui é a final, desculpa. Ah, tá, já é a final, tá. Esqueci de botar o final aqui. Desculpa. Então, então a variação volumétrica, então olha só, né? A variação do meu índice de vazio é super fácil, né? É 1 mais 0,9, tá? Vezes 0,1. Até que dá isso aqui? Ajuda aí. Dá 1,9 vezes 0,1 dá 0,19, né? É isso? Aí, pessoal, de cara aqui, ó, eu já consigo calcular o AV bonito aqui, né? AV é igual a quem? A delta E, acabei de calcular, por delta sigma, que foi o que eu apliquei. 0,19 dividido por 100. Bem rápido, só para saber se estão atentos. Bom? Ih, fiz caca aqui, peraí. Esqueci do 10 a menos 3. Professor, Oi. tem que colocar o sinal de menos? Não, propriedade não precisa não, né? Tá bom. Valeu. Mas se colocar também, ninguém morre, né? É porque como é uma taxa, né? Aí a taxa significa que, quando você bota sinal de menos, significa que o E está subindo quando o sigma diminui, ou que o E está descendo quando o sigma aumenta, né? Mas quando a gente coloca propriedade, a gente nunca bota, né? Por exemplo, quando você está colocando a propriedade lá, você nunca coloca, né? Você não bota que o módulo é menos. Isso aqui é um módulo, tá? Inclusive está faltando menos um aqui, né? É o inverso de um módulo, né? Tudo bem? Beleza. Mas se botar também, ninguém vai morrer, né? Ninguém vai morrer, não. Tá bom? Tudo bem, meninos? Pronto. O que mais que eu posso calcular daqui? Eu posso calcular o MV, né? Na verdade, eu podia ter calculado o MV aqui, mas eu preferi fazer devagarzinho. MV é igual, né, ao AV dividido por 1 mais é 0. Então, fica 1 vezes 10 a menos 3. Se eu tiver errado alguma conta aqui, vocês me corrigem, tá? O que é importante aqui é que vocês saibam de onde vem o número. Tá bom? Tudo certo? Posso continuar? 1,9, professor. 1,9 dividido por 1,9 dá 1, não é não? Não é isso? Tô certo ou não? Acho que eu tô certo. Assim que eu beber meu golinho d'água aqui, vou passar de slide, hein? Pronto. Por isso que eu tinha pedido para vocês anotarem, tá? Nesse caso aqui, eu posso até... Olha só. Vamos lá. Quem é o recalque? Quem é o recalque total? 40 centímetros. Depois de 3 anos, quanto desses 40 centímetros ocorreu? Né? 10 centímetros. Todo mundo concorda. Olha, presta atenção, porque eu posso até explicar, mas a melhor coisa é a interpretação da fala, né?
e eu sou um péssimo orador. Então, presta muita atenção aqui no que eu vou falar para você. Dos 100% de recalque que vai acontecer, qual foi o percentual que já aconteceu? Todo mundo concorda que aconteceu 25% dos recalques? Sim ou não? Sim. Beleza. Ora, se aconteceu 25% dos recalques e o recalque acontece, tá? Vamos voltar aqui. Eu não queria voltar, mas nesse caso eu vou voltar. Faço questão de voltar, tá certo? Presta atenção. Por que que a mola deforma? A mola deforma porque a pressão na água diminui e o êmbolo baixa. O que é isso, pessoal? O que é a pressão na água diminuir? A pressão na água diminui porque eu estou tendo adensamento. O que significa, então, que a mola desceu... interpreta. A mola desceu 25% do que ela vai descer no final. Concorda comigo que isso aqui é o percentual que a mola desceu e também o percentual de adensamento que já aconteceu? É o percentual de transferência médio, tá? Que já aconteceu. Por favor, vou dar 1 minuto para vocês marcado no relógio para alguém se manifestar sobre dúvidas. Estou olhando aqui para o meu reloginho. 1 minuto não, 1 minuto é muito, 30 segundos. Acabou os 30 segundos, ninguém se manifestou. Acredito que todo mundo entendeu. Então, olha só o que a gente tem, que ao medir o recalque em campo ao longo do tempo, presta atenção, ao medir o recalque em campo ao longo do tempo, eu posso, de certa forma, calcular, né, como o adensamento está ocorrendo. Por quê? Vamos lá. Eu tenho aqui que o meu percentual de adensamento médio é de 25%. Aqui. A solução do Terzagh, se eu olhar aqui a solução do Terzagh, na tabela, oh, meu filho, me ajude. Na tabela, tá certo? Eu entro aqui, ó, com o percentual de adensamento que aconteceu. Venho aqui na tabelinha, 25%. E 25% está relacionado, né, usando essa fórmula, que se você quiser, você pode fazer no Excel, mas não precisa, já está feito aqui na tabela, tá bom? Deu 0,491. Né? Então, vamos aqui, 0,491. Então, este percentual de adensamento está relacionado com o fator tempo de 0,0491, se eu não estou enganado, mas por via da dúvida eu vou conferir, certo? Certinho, pronto, maravilha, lindo, maravilhoso. Eu tenho, então, o tempo normalizado pela equação do Terzagh. Lindo. Só que esse tempo normalizado, ele não é uma coisa abstrata, não, ele é uma coisa concreta. Ele tem aqui o CV, que é a propriedade do solo, que inclusive eu não dei, certo? Ele me deu o tempo, que é 3 anos, e ele me deu a altura, que eu também não falei, eu tenho que falar agora, tá? HD ao quadrado, tá bom? Eu vou assumir... Volta, desgraçado. Ah, que droga. Estava apertando o lugar anterior, não, errado. Eu vou assumir, pessoal, que aqui embaixo é rocha, tá? Eu não tinha falado isso. Então, aqui embaixo é impermeável, tá? Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide, para o nosso rabisco. Então, vamos lá. Se lá embaixo é impermeável, só vai sair água por cima. Todo mundo concorda que o HD
é 4 metros? Vamos voltar lá, né? Faço questão de voltar. Se aqui é impermeável, né? Vou pegar aqui uma gotinha de água azul. Se aqui é impermeável, a gota d'água vai ter que percorrer toda essa distância para sair. Então, a máxima distância que a gota d'água vai percorrer é igual à própria altura da camada, 4 metros. Tá bom? Aqui, ó, presta atenção. Neste caso que eu estou fazendo aqui, a altura de drenagem é igual à altura da camada. Nem sempre é assim. Cuidado com isso. Vamos voltar, então. Ora, eu tenho que... Ficou até bom, porque aí trocou a cor. 0,0491 é igual, tá certo? A o meu CV, que é a propriedade que eu não conheço, vezes 3 anos. Esse eu conheço. Foi o tempo em que ocorreu, ó, 3 anos. É o tempo que leva para ocorrer 25% do adensamento. 25% de adensamento está relacionado com esse fator tempo aqui, ó. Pessoal, aqui não é... Deixa eu até botar aqui, deixa eu botar um quadrado aqui, que senão vão achar que eu estou dividindo. Tá bom? Pelo amor de Deus, não estou dividindo não. É só para relacionar. Na tabela. Vou botar aqui, ó, tabela. Tá bom? E o meu HD é igual a 16. Tá certo? Que é 4 ao quadrado. Opa, 16, ó. Sim, é isso. Bom, isso aqui, pessoal, vai dar mais ou menos um CV, né? Aqui dá 5,1, mais ou menos, né? 5 alguma coisa, multiplicado por 0,5, vai dar 0, eu estou botando aqui, ó, aproximado, tá? Se tiver errado, pessoal, isso aqui não me importa, tá? Isso aqui, o número vocês sabem fazer na calculadora, tá bom? Não é o que me interessa. O que me interessa é o seguinte, que eu calculei o CV, né, que é a propriedade do solo, tá? E a unidade dele, ó, presta atenção, por favor, tá? A unidade dele é metro quadrado por dia, nesse caso aqui, tá? Desculpa, por dia não, por que está por dia aqui? Por anos, tá bom? Pronto. Como foi que eu fiz para calcular isso? Ó, como foi que eu fiz para calcular isso aqui? Eu medi o recalque, não o final, né? Em um determinado tempo. E, de alguma maneira, eu tenho um recalque final. Tá certo? De alguma maneira, eu tenho um recalque final. Tá bom? Tendo o recalque final, tendo o recalque em algum tempo, eu consigo calcular o percentual de adensamento. Com o percentual de adensamento, eu consigo calcular o fator tempo. Com o fator tempo, eu consigo calcular o CV. Observe que no laboratório, o que a gente vai fazer, tá certo? É medir esta propriedade, e esta propriedade aqui que já está circulada. Então, olha que legal, né? No laboratório, eu vou ter o meu AV, o meu MV e o meu CV. No caso lá, alguém fez as contas aí para ver se eu não errei muito? Deu 0,6. Tá bom, tá ótimo. Então, tá lindo. Agora, pessoal, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Tá certo? Se a minha pergunta não fosse mais... né? Melhor, né? Isso aqui foi o que eu obtive de campo. Né? E aí o meu chefe, a minha chefa, sei lá o quê, pergunta para mim o seguinte: Manuel, e quanto tempo esse negócio vai demorar para adensar? Ó a pergunta, ó. Quanto tempo esse negócio vai demorar para adensar
e chegar em 95% de recalque. Tá certo? Quanto tempo? Ó, a pergunta aqui é quanto tempo? Na outra pergunta, eu não perguntava, eu não perguntava quanto tempo, eu dizia assim, ó, aconteceu neste tempo, 3 anos. A pergunta agora é, quanto tempo demora para acontecer 95% dos recalques, né? Vamos voltar aqui para a nossa tabelinha, né? 95% dos recalques está aqui. Está relacionado com um fator tempo de 1,129. Então, o fator tempo relacionado com esse cara, né? O fator tempo relacionado com esse cara é 1,129. Aí eu vou precisar de ajuda, porque agora as contas vão ficar mais difíceis. Eu só vou montar o problema. Olha, o meu CV está aqui, ó. O meu CV deu 0,25. Vocês disseram que deu 26. Eu vou usar 25, fica mais fácil. Tá bom? O tempo é o que eu quero. E a altura de drenagem é 4 ao quadrado, que dá 16. Tá certo? Isso aqui é 64, se eu não me engano. Né? Essa divisão aqui dá 64. Não me engano, não, tenho certeza. E aí, 64 vezes 1,1. Sei lá. Pessoal, vou chutar aqui, tá? Eu acho que dá 72 anos. Dá 72,256. Caraca, eu tô bem, hein? Vocês estão achando que eu tô olhando aqui, né? Mas não tô, não. Pode olhar aqui, ó. Não, se quiser, eu viro a câmera para ver que não tem calculadora nem... Tá bom? Pessoal que trabalha na prática, dá para esperar 72 anos para uma obra densar? Não, eu vou responder, tá? Aí a gente ia precisar tomar alguma medida, né? Vamos ter que tomar alguma medida aqui, ó. Né? O que fazer? O que fazer é geossintético, tá certo? E reforço de solo. Tá bom? São outras disciplinas. Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas não é o nosso foco, tá? Nosso foco não é esse. Tá bom? Aí vamos fazer outra pergunta? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô nem aí porque que vai acontecer com essa obra. Eu perco a responsabilidade dela. Nossa, que exemplo lindo, né? Que o professor Manuel tá dando, né? Eu perco a responsabilidade civil dela em 10 anos. Então me diz aí o que é que acontece em 10 anos. Ó, de novo, ó. O que acontece em 10 anos. Aqui, né, a pergunta é, o que acontece em 10 anos? Como 10 anos não entra na tabela, o que entra na tabela é o fator tempo, então a gente vai fazer a conta aqui do fator tempo. O fator tempo é igual a CV, né, que é 0,25. Ficou bom, porque esse 0,25 aqui tá bom de calcular, né? Vezes, tá certo? O meu tempo, que é 10 anos, né? Dividido por 64 aqui no caso, ou 16, né? Aí, isso aqui, aqui complicou minha vida, porque fica 64 sobre 10, então fica 6,4, 1 sobre 6,4. Vê aí quanto é que dá para mim? Eu desisto. Aqui dá 4. Ah, não, ficou bom, ó. Aqui dá 4, né? Não, aqui dá 4, não, desculpa. Estou fazendo conta errada aqui, estou dividindo em vez de multiplicar. Aqui fica 22,5 dividido por 16, fica 1,125, 0,625. É 0,625, é? Que bom que ninguém me escuta. Pessoal, é hoje... 0,15. 0,15? Tá bom. Então tá bom. Esse aqui? Não, desculpa, aqui não. 0,15 aqui? Ou 0,15 aqui? Entenderam a pergunta? Não, desisto de vocês, viu? Ninguém me É da ajuda. direita, professor. Esse aqui, né? Isso.
Pronto. Ó, aí, maravilha. Então, o fator 15, o fator tempo deu esse valor. Lindo, maravilhoso. Então, quanto é que dá o percentual de adensamento? Né? Quanto é que dá o percentual de adensamento? Olha, o percentual de adensamento está 43,7. Né? O percentual de adensamento deu 43,7%. Tá certo? Então, você pode aproximar aqui, tá certo? Que o recalque após 10 anos é igual a quem? Ao recalque total vezes, não é isso? O percentual de adensamento após 10 anos. Qual é o percentual de adensamento após 10 anos? Tadã! Então, olha só, depois de 10 anos, né, sei lá, eu perdi minha responsabilidade sobre a obra, o contrato, eu não vou estar mais lá, vou estar aposentado, né? É 43,7%, né? Vezes o recalque total era 40 centímetros, né? Isso aqui deve dar alguma coisa em torno de 17 centímetros, né? 16,5, né? 16,5 centímetros por aí. É isso mesmo ou não? 17,5. Isso. 17, é? Então eu vou... Eu errei por uma casa decimal, então eu vou... Pronto. Pessoal, juro, todo o resto é criatividade. Não tem mais nada para explicar dessas duas tabelas, tá certo? Aí, o que é que eu vou pedir para vocês, tá? Realmente, vou pedir. Na quinta-feira, a gente tira dúvidas sobre o que a gente viu até aqui, tá bom? E de possíveis exercícios que vocês fizeram. Porque, ó, preste atenção, acabou. Acabou a primeira parte do curso, tá? O que são essas fórmulas aqui, ó? Vocês já tiveram professores malvados que não deixam vocês usar nem a calculadora? Não citem nomes. Está sendo gravado e vai para o YouTube. Só pensem aí no indivíduo, tá? Nos indivíduos. Eu tinha um que ele deixava usar qualquer coisa. Ele dizia que você podia consultar qualquer coisa inanimada, tá? Um professor muito bom, um dos melhores professores que eu tive até hoje, tá? O professor de geotecnia, ele deixava você levar uma folha com você, né? Então, ele deixava você anotar fórmulas, mas ele não deixava você usar a tabela. Então, o que a gente fazia? A gente pegava a HP, a minha era 45G, 1945G, tá certo? Ela parou de ser vendida, a maioria de vocês não era nem nascido. E aí eu colocava uma dessas fórmulas lá, ó. Entenderam? Mas essas fórmulas aqui, pessoal, não faz sentido. Não precisa vocês usarem isso, tá? Por quê? Na minha prova, a prova é com consulta. Você consulta a tabela, tá? Você consulta a tabela. Tudo bem? Então não precisa se preocupar com essas fórmulas. Mas basicamente são fórmulas que relacionam o U com o T e o T com o U. Tá bom? Aí, como eu falei para vocês, não faz mais sentido, tá? Eu não vejo mais nenhum sentido nessas fórmulas, tá bom? Aí só uma coisa, tá? Na sequência aqui, a próxima etapa seria solução analítica, certo? Soluções numéricas, tá certo? E cálculo dos recalques, tá bom? Que é exatamente essas fórmulas. O que eu vou fazer agora? Né? Não agora, hoje, né? Porque senão a gente não aguenta, porque eu já estou com fome. O que a gente vai fazer? Né? Eu vou mudar de assunto. Né? Antes de eu falar para vocês sobre cálculo do recalque, eu vou usar uma coisa que eu acredito, tá? É uma coisa que eu tenho fé, que eu acredito que é muito bom para explicar para os alunos o ensaio e os conceitos, né, que é o Canclay, tá bom? O Canclay, eu não vou fazer hoje, tá? Não se preocupe, eu já estou liberando todo mundo. O Canclay, tá? Ele é um modelo muito bom,
né? Você pode usar ele na prática, tá bom? Ele tem as limitações dele, como tudo na vida, mas ele é melhor que o elástico linear, te garanto, né? Só que eu não estou interessado nele por causa disso, não, tá? Não estou interessado no Canclay porque ele é bom na prática, não. Eu estou interessado no Canclay porque ele é muito didático sobre, né, o ensaio, ó, presta atenção, o ensaio de adensamento, tá bom? Então, eu vou conseguir relacionar aqui com vocês conceitos de plasticidade, bem simples. Vocês vão ver assim, vocês vão ficar assim, ah, mas plasticidade é isso? Né? Vocês não vão nem acreditar. Com o ensaio de adensamento. E nunca mais na vida vocês vão perguntar sobre tensão de pré-adensamento. Prometo. Tá bom? Prometo que depois disso aqui vocês vão tirar a dúvida de vocês sobre tensão de pré-adensamento. Vocês vão ver que aquele conceito que eu falei lá no começo da aula, que é a máxima tensão a que o solo já foi submetido, ele está incompleto. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente começa de Canclay. Aí, ó, presta atenção, todo mundo, quinta. A vida é minha, eu faço o que eu quiser dela, quinta, às 10 horas, eu estarei conectado aqui. Quem quiser se reunir comigo para tirar, presta atenção, dúvidas. Não é aula, é dúvidas. Se não tiver dúvida, fica assistindo o encontro com Fátima Bernardi. Tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Estou muito feliz com a aula de hoje. Tá certo? Estou aqui mais um